Estou feliz, muito feliz por estar aqui. Aqui é a minha casa, há muitos anos. Tive o privilégio de conviver com a família Santana, servir a ele e agora sirva ao seu filho, nosso pastor Jairo Santana. Para mim é um privilégio, pastor. Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus? Aos Hebreus, carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículos 12, 13 e 14. Nos diz a palavra: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque, se o sangue dos touros e bodes, e a cinza de uma novilha, esparzida sobre os imundos, os santificam, quanto à purificação da carne. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Meus amados irmãos, que maravilha! Eu tenho meditado um pouquinho sobre esse livro, a carta aos Hebreus. Esse escritor anônimo, ele escreveu esse livro aos judeus convertidos, que passavam por grandes perseguições e tribulações. E ele escreveu esse livro dando um tema glorioso: a superioridade de Cristo. Cristo é superior, meu querido irmão, aos nossos problemas de cada dia. Cristo é superior aos sofrimentos. Cristo é superior àqueles que estão em situação, parece que não tem retorno, mas quando Ele estende as suas mãos, nada pode impedir Ele operar. Então esse livro é tão glorioso. O escritor queria convencer os judeus para não voltar ao judaísmo. Ele queria mostrar que as oferendas do judaísmo, da velha aliança, eram apenas simbólicas, mas Cristo é a realidade. Ele queria provar para os crentes judeus convertidos ao Evangelho que o Senhor Jesus Cristo é superior a Moisés. Olha que maravilha! Pois o povo judeu tinha Moisés como um profeta inigualável. E o escritor vem dizer: vocês acham que Moisés é um profeta perfeito? O Senhor Jesus Cristo é superior a Moisés. Ele provou que o trabalho, o ministério de Moisés foi muito glorioso. Ele foi obediente na casa de Deus. E o Senhor Jesus Cristo, Ele tem domínio sobre a casa que somos nós, transformados, libertados pelo poder de Deus. E o escritor queria provar que o Senhor Jesus é superior a Arão. Arão era o sumo sacerdote que todos consideravam aquele que poderia entrar uma vez por ano, no dia do sacrifício anual, o dia que todo Israel estaria presente, porque era uma vez por ano que ele entrava no Santo dos Santos para oferecer um sacrifício em favor do povo. Mas o escritor aos Hebreus
quis provar que Arão entrou uma vez no santuário, uma vez por ano, no santuário feito por mão de homens. E ele entrava com sangue alheio, o sangue de bode, o sangue de touros, e ele entrava e aspergia ali no Santo dos Santos. Porém, o escritor aos Hebreus, meus irmãos, me enche de gozo e felicidade de provar que o Senhor Jesus Cristo entrou no santuário não feito por mão dos homens, um santuário eterno, onde ele ofereceu um sacrifício eterno. Não é necessário entrar todo ano no santuário do Santo dos Santos, porque ele entrou uma vez, e o sacrifício que ele ofereceu foi perfeito, não precisa entrar para mais sacrifício. Ele não entrou com sangue alheio, ele entrou com seu próprio sangue, e lá derramou. Olha, meu querido irmão, que maravilha, quando nós meditamos na obra da cruz. O livro aos Hebreus exalta muito a obra da cruz, exalta muito o poder do sangue de Cristo. Lembre bem, quando o Senhor nos salvou, nos libertou, o Senhor nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou de tal maneira que enviou o seu Filho. Sabe para quê, meus queridos? Morrer numa rude cruz. A morte de cruz era a morte mais vergonhosa da época. Era um castigo para quem tivesse crimes dignos de ser morto na cruz. Mas aquele que disse: quem de vós aí na multidão me convence de pecado? Ele, santo imaculado, foi para a cruz. Lá na cruz do Calvário, vamos fazer uma análise. Lá na cruz do Calvário, ele perdoou os nossos pecados, nos resgatou da perdição eterna. Olha que preciosidade, é o que diz a palavra de Deus em Hebreus 7:25, ele pode salvar perfeitamente aqueles que por ele se chegam a Deus, porque ele vive para interceder por nós. Me lembro, meus amados irmãos, de um certo sacerdote. O seu paciente, aquele que seguia a sua religião, passou por um momento difícil. Ele estava, o moribundo, doente, estava lá no leito, e ele chamou o sacerdote para fazer as cerimônias. Você sabe que nós viemos de lá, tem várias cerimônias, né? Joga uma aguinha benta e assim por diante, faz uma reza da Salve Rainha, uma reza mais forte. E aí, quando ele fez tudo, o pecador diz assim: sacerdote, agora eu posso descansar em paz? Eu estou salvo e perdoado? Ele disse: eu não sei, só depois que você vai ficar sabendo. Porque aí vem a condenação. Mas eu quero dizer para você, meu querido irmão, minha amada irmã, você pode bater no peito e falar: eu tenho a salvação, porque o sangue de Cristo garante a salvação, salvação perfeita, gloriosa e maravilhosa. Pode desfrutar pela fé. O livro aos Hebreus fala muito de fé. É um livro voltado para a majestade do Senhor Jesus. E nos diz a palavra que se o Senhor Jesus estivesse morrido e não ressuscitado, nós estaríamos perdidos. A obra da cruz só foi completa com a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo.
Ouça bem, na cruz, ele pagou os nossos pecados. Ressuscitado, ele nos justificou. Irmãos, justificação é algo muito tremendo, é algo maravilhoso. Aqui tem as pessoas que, como eu, idoso, conheceu bem os dias do João Figueiredo, quando ele anistiou os políticos que haviam sido expulsos da nação. E ele anistiou e trouxe de volta. Anistia não pode nem chegar perto da justificação. Justificação é muito mais do que perdão. Justificação é muito mais do que anistia. Eles foram anistiados e voltaram. Mas como diz na linguagem policial, a capivara ficou lá. Se puxar a capivara, aparece tudo o que eles fizeram. Mas, meus amados irmãos, a justificação, ela é tão poderosa, que Deus olha para mim, para você, como alguém que nunca pecou, porque o sangue de Jesus Cristo não cobre pecado, ele tira o pecado do mundo, ele tira o pecado. Justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo faz um desafio para Satanás e os demônios. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Para condenar um crente, para acusar um crente, precisa vencer o nosso advogado. O advogado, o Senhor Jesus Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas pelo de todo mundo. Maravilhoso, não é, irmãos? Parece que terminou as bênçãos. Não, isso é começo. Porque a palavra do Senhor nos disse que quando o Senhor nos justificou, nós aceitando a Ele, o grande Deus nos adotou na família divina. Olha, meus irmãos, que privilégio. Adotados na família divina. E sendo adotado na família divina, nós somos herdeiro e co-herdeiro do maior patrimônio do universo. Eu fico pensando, que maravilha. Eu agradeço a Deus todos os dias. O crente, tem crente, irmãos, que mora em lugar tão difícil. Crente que mora em favela, onde não tem infraestrutura nenhuma. Mora nas encostas, onde há tantos acidentes. Mas eu fico pensando, esse crente que mora lá, ele é mais rico do que qualquer milionário, porque ele é filho de Deus, é filha de Deus, é herdeiro e herdeira do maior patrimônio do universo. Muito breve o Senhor virá buscar a sua igreja, que Ele comprou com seu sangue precioso. Sendo, meus amados irmãos, adotados na família divina, o filho adotivo, ele tem o mesmo direito do filho legítimo. Quando vai fazer as partilhas, o filho adotivo está no meio, recebe aquele bocado dele também. E a palavra diz assim, que o Espírito Santo que está em nós, ele testifica dentro da nossa alma, que nós somos filhos de Deus, e herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Oh, meu amado irmão, desfruta dessa bênção, dê glória a Deus, ame a Ele, sirva a Ele, teme a Ele, porque grandes coisas fez o Senhor por nós. E a palavra diz lá, em 1 João, capítulo 3, olha o grande amor que Deus nos amou,
que nós fomos feitos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Olha que coisa maravilhosa. Eu estou falando da salvação, justificação e adoção. E agora a glorificação. Quando Ele vier, nós seremos semelhante a Ele. E como Ele é, o veremos. Naquele dia, meus irmãos, não haverá crente com problemas de deficiência, porque o Senhor descerá da glória. Esse corpo glorioso, Ele vai transformar o nosso corpo num corpo semelhante a Ele. Oh, que dia glorioso, que dia maravilhoso! É o dia que o Senhor vem arrebatar a igreja. E eu fico pensando, quando o profeta Isaías, no capítulo 53, no último versículo, lá diz assim: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Como é isso? O trabalho na cruz foi fácil? Olha, a cruz, meu Jesus, eu me lembro, eu estive lá pertinho do Calvário. Onde é o Calvário? Deus me deu o privilégio de ir lá. Eu presenciei assim uns 50 metros. Entrei no túmulo de Jesus, está vazio. Saímos do túmulo de Jesus, participamos da Santa Ceia, pertinho do túmulo de Jesus. Então, meus amados irmãos, olha, é uma coisa tremenda a vida e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. É tremendo. O mundo não entende. O mundo não sabe de nada. Os privilégios, as bem-aventuranças que esta igreja desfruta. Desfrutamos agora e na vida eterna gozarmos com o Senhor eternamente. É maravilhoso. O livro aos Hebreus, ele relata que o sangue de Jesus tem poder. E lá na primeira carta de João, capítulo 1 e versículo 7, está escrito: se andarmos, olha bem o que diz a palavra, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então não adianta a pessoa tomar o versículo, só a primeira parte, o sangue de Jesus tem poder. Mas o que diz a palavra? Temos que andar na luz, como Ele na luz está. Temos que ter comunhão uns com os outros. Oh, glória a Deus. Pastor Jário, a igreja do Senhor não tem panelinha, pastor Jário. Aqui é o seguinte, temos comunhão uns com os outros. Começa aqui, vai ali, vai aqui, termina aqui. Temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Agora, como provar? Qual é a razão que nós podemos provar que o sangue de Jesus tem poder? Eu vou procurar provar algumas razões. A primeira razão é que o Senhor Jesus Cristo, na sua concepção, não teve participação humana. Olha só, o profeta Isaías já havia profetizado: eis que o Senhor dará um sinal. Isaías 7,14. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel, quer dizer, Deus conosco. Olha, parecia uma profecia que não tinha jeito de cumprir, porque biologicamente não existe outro meio. Mas quando o Senhor fala, Ele assina embaixo. Diz a palavra, o Senhor diz: eu velo pela minha palavra, para que ela se cumpra.
Esses dias um irmão me ligou, ele recebeu uma profecia, vai escutando, uma profecia parece muito forte, e ele obedeceu a profecia, sem buscar a direção de Deus. Aí ele me ligou, pastor, deu tudo errado. Eu falei, meu irmão, e a profecia que você me disse que era Deus que falou contigo? Quando Deus fala, as coisas não dão errado, não. Quando Deus fala, Ele vela para que a sua palavra se cumpra. Pode mudar os céus, pode mudar a terra, porém as palavras do Senhor não mudam. Irmãos, quando Deus fala, Ele tem compromisso com a palavra. Mas toma cuidado, meus irmãos, com os profetas televisivos. Toma cuidado. Eles estão falando tantas coisas, oferecendo tantas coisas, oferecendo liberdade, quando os mesmos são escravos. E a palavra do Senhor nos diz, eu creio na profecia, irmãos, sou pentecostal, porém, a palavra de Deus nos manda examinar, fazer uma prova, se é de Deus. Porque o apóstolo João, escrevendo, ele diz assim, amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Muito bem. Oh, mas uma virgem dará à luz um filho? Quem falou? É Deus que falou. Se Ele falou, mas não tem possibilidade. Para Deus não existe impossibilidade. Deus não trabalha com lógica. Ele trabalha como Ele quer. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Trabalhar com lógica, só o ser humano. Mas Deus não tem lógica. Aleluia. Glória a Deus. Passou quantos anos? Estava Maria, noiva de José. Chega o anjo Gabriel e diz, mulher agraciada, você é uma bênção. Deus te escolheu. Para quê? Você dará à luz um filho, e ele será chamado Filho de Deus. E ela disse, você enganou, eu sou virgem, mas é virgem que eu estou procurando mesmo, porque a palavra falou que era uma virgem, é uma virgem que eu estou procurando, no teu ventre. Olha, meus amados irmãos, que coisa gloriosa, o Espírito Santo esteve com o Senhor Jesus Cristo, desde a sua concepção. O que aconteceu? O Espírito Santo implantou Jesus no ventre de Maria. É um mistério, mas nós acreditamos em mistério, nós acreditamos, não podemos explicar como é, mas acreditamos, porque o nosso Deus, escute aqui, irmão, o nosso Deus fez tudo o que quis, faz agora tudo o que quiser, e da agora até a eternidade, fará o que quiser. Pronto, não adianta, Ele não mudou, Ele continua o mesmo. Eu quero dirigir a igreja umas bênçãos gloriosas que está lá na epístola de Tiago. O nosso Deus está no alto. E Tiago diz, lá do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Sabe o que deste lá? Dádiva perfeita e dons perfeitos. Receba nessa noite as dádivas perfeitas e os dons perfeitos de Deus. Vai para a sua casa abençoado. Se você veio com problema aqui, volte para casa abençoado pelo poder das dádivas perfeitas e os dons perfeitos que deste do Pai das luzes. Oh, aleluia. Coisa tremenda. O Senhor Jesus, gerado por obra do Espírito Santo, o seu ministério
foi ungido com o Espírito Santo. E agora, meus amados irmãos, na hora, esse versículo 14, eu fico meditando, até grifei ele aqui, eu medito nele, um dia, 2 dias, volto a meditar, eu acho tão profundo, porque fala que, cerimonialmente, o sangue dos touros e dos bodes cobria o pecado, cerimonialmente, mas moralmente, é só o sangue de Cristo. Aqui fala sobre a cinza de uma novilha. Sabe o que acontecia? Eles pegavam a cinza de uma novilha, misturavam com água e aspergia nos miseráveis pecadores, para ser purificados, aqueles que haviam tocado em mortos, porque quem tocasse em morto ficava imundo. Então, eles acreditavam que a cinza de uma novilha tirava aquela maldição. Era apenas coisas simbólicas, mas graças a Deus, dá glória ao Senhor, amado irmão, nós estamos limpo, pelo poder do sangue do Senhor Jesus Cristo. E agora, o Senhor Jesus indo para o Calvário. É interessante, meus irmãos, eu estava meditando e parece que existe divergência. Quando o Senhor estava na cruz, ele orou ao Pai e disse: meu Deus, por que me desamparastes? Mas no capítulo 5 aos Efésios, verso 19, diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e pôs em nós a palavra da reconciliação. O que podemos, irmãos, analisar? Que o Senhor Jesus na cruz era Jesus humano, e o sofrimento foi tanto que ele achava que ele estava só. Mas olha, ele não estava só. O Pai estava com ele, e o Espírito Santo estava com ele. Diz aqui, oferecido pelo Espírito eterno. Isso é profundo, irmãos. O Espírito Santo estava oferecendo, através de Cristo, um sacrifício eterno. Por esse motivo, a primeira causa que o sangue de Jesus tem poder é porque não teve participação humana na sua gestação. Segundo, porque ele derramou um sangue oferecido pelo Espírito eterno. Esse sangue de Jesus tem poder. Hoje, quase não vê crente mais clamar o sangue de Jesus. Naquele tempo que eu converti, mas o crente clamava mesmo: o sangue de Jesus tem poder. E muitos milagres aconteceram através do poder do sangue de Jesus. Pastor Jário, aqui não tem amarrador de demônio não, né? Agora apareceu por aí, irmãos, amarrador de demônios. Eu estava cooperando na igreja em Jardinópolis. Eu falei: se aqui tiver amarrador de demônios, eu vou te pagar por dia para você amarrar demônio aqui em Jardinópolis. Está amarrado. Eu me lembro quando, há muitos anos atrás, aqui na porta do templo, chegou eu e um pastor. Não vou citar o seu nome, não. Chegou uma pessoa com um amigo ou um parente endemoniado e disse: essa pessoa está perturbada, trouxe para o senhor expulsar. E logo o irmão já disse: está amarrado. Eu disse: não, irmão, deixa ele amarrar não. Sai em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. O diabo tem medo do sangue de Jesus. O diabo tem medo, porque esse sangue precioso é que nos deu a vitória e derrotou o inimigo para sempre. Então, nessa noite, igreja amada, vocês são privilegiados.
Eu vou dizer por quê. Nós participamos de um ministério santo idôneo. Esse dia eu estive lá na casa do meu filho no Paraná, e eu falo, gente, Ribeirão Preto tem um ministério, tem um templo, eu até as coisas exagero um pouco, que no Brasil não tem igual. Então, irmãos, é um privilégio que você tem. Eu não posso entender como um crente abençoado no lugar desse vai para uma xoxinha qualquer. Não. Permaneça no teu lugar, aqui é o teu lugar, a mão de Deus está estendida aqui, e Ele continuará abençoando ricamente esta obra, em nome de Jesus. E eu quero fazer uma pergunta. Porventura, há alguém que ainda não aceitou a Jesus? A primeira coisa para ter a vitória é arrepender dos seus pecados. Arrepende dos teus pecados, aceita Cristo. Aonde está a primeira pessoa? Se tem alguém que deixou a igreja, afastou da igreja e quer voltar. Eu estava analisando, meus irmãos, a pessoa afastada, desviada da igreja, é a pessoa mais infeliz do mundo, é a mais infeliz. Conheceu a Deus, adorou a Deus, serviu a Deus, e agora está no mundo, sujeito à perdição eterna. Então precisamos, meus amados, orar por eles e ter misericórdia, pois o apóstolo Judas diz: tem misericórdia deles. Tem alguém que está afastado e quer voltar para Deus nessa noite? Levante a tua mão e venha aqui na frente, e nós iremos orar em teu favor. Tem alguém? Tem alguém que chegou aqui sentindo derrotado, mas o Senhor está te abençoando nessa noite, e você pode voltar para casa grandemente abençoado. Tem alguém? Se tiver, vem aqui na frente, e nós iremos orar a teu favor. Não tendo, parece que todos aqui são crentes, abençoados, lavados e purificados no sangue de Jesus. Deus continue vos abençoando, em nome de Jesus.